de festa de algum deus, em época de festas de teatro, aí tinha o pagamento de impostos. Tinha alguma idade para estudar? Tinha. Enquanto você está estudando, você não é cidadão. Então, até você chegar a ser maior de idade, 21 em algumas épocas, 18 em outras épocas, você ainda não é cidadão, você ainda está estudando. Certo? E só existia os escravos do Estado, só eram as prostitutas? Não. Existiam escravos do Estado para tudo. Para construir. Para construção, para carregar caixas no porto. Mas não eram esses escravos que sustentavam os cidadãos? Existiam escravos do Estado plantando. Mas todos, queira ou não, todos os escravos sustentam os cidadãos. Por quê? Você quer um alimento que veio do porto? Quem trouxe o alimento? Foi um cidadão? Não, foi um escravo. Você quer ir para um templo? Quem construiu o templo? Foi um cidadão? Não, foi um escravo. Certo? Então, o cara é sustentado porque, queira ou não, construções faz parte do que sustenta uma pessoa. Alimento faz parte do que sustenta uma pessoa e assim por diante. Certo? Era comum os escravos fugirem? Em toda a antiguidade, em toda a história da escravidão, foi comum escravos fugirem, acontecia. Mas em Atenas era menos comum e sim, se você fosse pego fugindo, o castigo era severo. Tipo, morrer? Tipo, morrer. Morrer é que morrer é o castigo máximo, porque depois de morrer não dá pra fazer mais nada. Mas tinha outras coisas, tipo cortar a sua orelha, queimar o seu rosto, essas coisas. E eles dormiam onde, os escravos? Tinha alguma casa? Os escravos particulares ficavam na casa que o dono do escravo queria, e os escravos do Estado tinham seus alojamentos. Por exemplo, os prostitutos e prostitutas ficavam no prostíbulo. Os escravos do porto tinham locais no porto em que eles dormiam, e assim por diante. Cada escravo tinha sua função, mas podia ser remanejado sem problema nenhum. Os escravos do Estado. Os escravos particulares, é meu, eu faço o que eu quero com ele. Eu troco a função dele a cada 15 minutos, se eu quiser. Eu troco o quê? A função do escravo. Posso mandar o escravo fazer outra coisa a hora que eu quiser. Mas eles normalmente ficavam presos? Se os escravos ficavam presos, os escravos do porto ficavam... Sim, você poderia acorrentar escravos. Os escravos das minas eram os mais acorrentados, porque as minas eram um dos piores serviços. Mas eles eram bastante mais livres que os escravos aqui do Brasil colônia. Os alojamentos eram, tipo, todo mundo ficava tipo uma senzala, assim? Eram bem mais limpos que as senzalas. E tinha um motivo principal disso. Quanto mais sujo o alojamento, mais rápido morre seu escravo. Mas, por exemplo, é o que eu falei, os escravos das minas na antiguidade eram os piores escravos. Eram escravos fortes e tudo mais, mas tinham a pior vida. Então, as minas eram locais que os escravos ficavam jogados. Eles não tinham direito a qualquer função. Eu acredito que deve ser assim, mas pra escolher, por exemplo, não gostaria de fazer essa função. Não, você faz, você tem que ser tal função, você não tem que falar, você vai ficar e pronto, acabou. Você é escravo, vai lá e enche meu saco. Você pode até falar, olha, eu sou melhor como ferreiro. Você pode até falar isso, mas o dono faz o que você quiser. Faz o que quiser com você. Ok? Muito bem. Só não esqueçam que para aquela população, outra coisa muito importante para aquela população era o teatro, eram as esculturas, era a filosofia, em outras palavras, arte, ciências, estudos para aquela sociedade era muito importante. Não é à toa que a deusa da cidade era Atena, a deusa